Olá, eu sou Gisela Belks Nassif Azen, vice-presidente da Associação dos Inspetores de Ensino do Estado do Rio Grande do Sul, participando neste momento de uma ação formativa das gestões das associações e sindicatos das entidades que representam os profissionais da educação. Eu falo aqui em nome da Associação dos Inspetores do Estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Cristina. Tudo bem? É um prazer nós recebermos conosco a psicóloga Iris Cristina Palhares Castro Straxini. Cristina é bacharel em psicologia pela PUC-RS, com especializações em psicossomática pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo. E também pós-graduanda em psicologia positiva pela PUC-RS. Tudo bem, Cristina? Neste momento de pandemia, eu gostaria de ouvir de ti como é possível manter o equilíbrio emocional e o bem-estar dos professores no enfrentamento da pandemia. Muito obrigada, Gisela. Eu quero agradecer a IERGS pelo convite, né? E eu quero destacar também que, acho que assim, eu falo desde um lugar que é, além de como psicóloga e pesquisadora do desenvolvimento humano, ao longo de 35 anos que eu tenho de bagagem, de experiência, né, no desenvolvimento de pessoas e organizações. Quando vocês me convidaram, eu comecei a me deter um pouco mais e fui buscar referências, né, de estudos e pesquisas que vêm sendo feitas na realidade brasileira com relação à realidade que os professores vêm enfrentando em situações de estresse e geradoras de ansiedade, né? Eu pude verificar alguns estudos feitos por alguns profissionais que indicam que a realidade dos professores brasileiros já vem sendo, há mais de 2 décadas, motivo de fator gerador, muitas vezes, de estresse, né? Entendendo que o estresse é uma resposta fisiológica que nós indivíduos temos, né? Manifestamos, é um processo fisiológico resultado de respostas a eventos, sejam eles internos quanto externos. E que, ao longo desses últimos décadas, vamos dizer assim, os professores vêm tentando se readaptar a uma nova conjuntura do ensino, da educação. Não é o nosso objetivo aqui, mas vale ressaltar que isso tem impactado, sim, a realidade da vida e da capacidade de resposta desse professor frente a situações desafiadoras, né? Quando a gente pensa, então, já no contexto do que você me pediu para falar sobre a pandemia, né, eu acho que antes da gente entrar em possíveis estratégias de enfrentamento, acho que é importante a gente olhar que o professor, acima de tudo, numa situação como essa, muitas vezes se questiona em relação não só aos fatores estressantes que ele está envolvido, né, também como um questionamento da sua própria autoeficácia, né? E o que vem a ser essa autoeficácia? É exatamente o quanto que uma pessoa acredita que pode controlar ou modificar o ambiente que está inserido, né? E por razões várias, seja de ordem política, social, econômica, né, de contexto, no comportamento dos próprios professores e alunos, isso tem trazido um agravamento, vamos dizer assim, que prejudica o equilíbrio emocional e o bem-estar desses profissionais. Acho que quando a gente se defronta, agora em março, passa a se defrontar com algo que para muitos acho que para a nossa geração é um evento inusitado, como a pandemia, eu acho que nós passamos a ter aí um momento em que nós precisamos olhar novamente e ressignificar o que é vital na nossa vida, né? O que é vital para nos manter vivos,
e saudáveis, né? E também o que é essencial, né? Então, esse é um convite de olhar. Acho que, frente a isso, o professor, numa pandemia como essa, se ele já vinha enfrentando situações difíceis e desafiadoras, ele passa, então, a ter mais um ponto, que é exatamente a pandemia, a adequação do desempenho dele profissional frente a uma nova adaptabilidade que requer de se ver dando aulas virtuais quando isso é possível, né? Toda a adaptação do professor e dos alunos, né? Haja visto, pelo menos aqui na realidade de São Paulo, a gente observou que algumas escolas iniciaram suas atividades, tiveram que passar por revisão, por período de readaptação. Por quê? Porque isso faz com que todo mundo esteja nesse momento se questionando quanto a como melhor realizar a sua atividade profissional sem prejuízo tanto do professor quanto dos alunos, né? Então, assim, nesse contexto já é desafiador. E eu acho que, assim, estar em equilíbrio nesse momento não significa necessariamente ser algo, ele não é um equilíbrio estático, é exatamente dinâmico. Que eu acho que como estratégias para lidar melhor, né, para atingir esse equilíbrio, a primeira coisa que eu vejo, Gisela, é poder colocar que como estratégia o professor tenha de pensar em como ele está, né, no cuidado com ele mesmo, como ele está lidando com as suas emoções, com os seus sentimentos, como é que ele está lidando com a sua saúde do corpo, né? A questão do sono, a questão da alimentação, né? Por mais simples que seja, nós temos uma gama enorme de realidades, mas tendo uma alimentação dentro do possível saudável, hidratando-se, cuidando de fazer alguma atividade física ainda, que seja algo breve, mesmo limitado dentro de casa, né? Existem exemplos que eu estive vendo de realidades como na Europa, em que as pessoas faziam caminhadas intensas de 20 minutos dentro do próprio apartamento. Então, existem sempre maneiras da gente inovar, buscar um recurso adicional, ou mesmo colocar uma música e dançar, fazer alguma atividade com os filhos em casa, que possa levar ao movimento físico e à interação. Isso tudo vai ser de muita ajuda para que possa restaurar essa força. Quando a gente entra nesse contexto de ameaça, a nossa reação como corpo, o nosso cérebro sempre busca autoproteção. E o mecanismo de autoproteção muitas vezes é ou paralisar diante de uma dificuldade, ou tentar entrar em rota de fuga, né? Achando que não, ou negar que aquilo não está acontecendo, enfim, inúmeras são as reações. Tudo isso é válido. Tudo isso faz parte da nossa adaptação, faz parte do nosso sistema de proteção. Mas eu acho que, assim, falando em relação ao professor, que coisas ele pode, além do cuidado com o corpo, cuidar também das suas emoções, cuidar, buscar não somente o desempenho do papel profissional, mas buscar interações significativas com pessoas via conversas de vídeo, seja pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, que ele procure conversar com pessoas que sejam significativas, com quem ele possa estabelecer trocas importantes, que ele possa buscar ajuda na figura dos colegas, dos amigos, dos superiores, buscando ajuda, inclusive, para como lidar melhor, desenvolvendo o seu plano de trabalho. Acho que são coisas importantes. Não esquecendo de ter momentos de atividades que ele faça, vai fazer muita diferença o como fazer. Que tudo esteja ligado com autocuidado, com situações que lhe promovam um mínimo de prazer e satisfação. Promover pausas no ambiente, no trabalho,
pausas que permitam ele parar, contemplar o belo, contemplar a natureza, fazer atividades outras que lhe gerem satisfação, seja um artesanato, seja uma pintura, seja dançar, tocar música, enfim, né? Uma coisa muito importante nesse momento também é a gente disciplinar as nossas atividades diárias, né? E então pensar numa lista de tarefas, fazer mesmo uma lista, colocar metas para aquele dia, ou metas, as pequenas metas que ele possa ir atingindo ao longo da semana, e principalmente poder se presentear quando ele atinge aquilo que ele se comprometeu. Que o presentear-se seja, às vezes, sentar e assistir uma série que ele gosta, um filme que ele curte, seja alguma coisa positiva, prazerosa. Isso vai dar esse estímulo adicional, né? Acho que é importante também a busca de suporte social, né? Como eu falei, a troca com pessoas, com amigos, com familiares, mesmo que o afastamento, o isolamento exista, né? É possível a gente ter uma troca significativa, conversar, perguntar, saber como está, né? Acho que também um suporte no aspecto espiritual, né? A gente sabe que hoje o quanto a crença, a fé, a esperança, ela é mantida e ajuda muito no enfrentamento de situações de crise, quando se tem uma oportunidade de ter um amparo com relação a essa esperança. A esperança é algo que nos move, né? E claro, não deixando de entender que essa pandemia chegou e nós já estamos com ela há mais de 2 meses, não temos uma previsão de quando ela vai terminar. E acho que é importante que o professor tenha consciência de buscar ajuda quando for preciso. Existem diversas formas de buscar ajuda, seja ajuda na saúde física, e aí eu até anotei, existem alguns telefones de ajuda, como o Disque Saúde, que é o telefone 136, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que também tem profissionais preparados para ouvir e ajudar numa situação de maior dificuldade, que é o número 188. E, por fim, eu acho que também ter clareza que se não está conseguindo, com todas essas estratégias, ter a ajuda necessária, preventivamente é sempre importante ter um espaço para ser ouvido, para ser acolhido. Existem profissionais da psicologia que, assim como eu, estão aqui disponíveis para falar, para escutar e para acolher no enfrentamento da crise, né? O Conselho Federal de Psicologia dispõe, eu posso depois passar para a IERGS, para as associações, o contato, dispõe de um cadastro nacional de psicólogos que estão com atendimento online, disponíveis para oferecer esses serviços de apoio, muitos também na modalidade voluntária ou com custo simbólico, né? Então, acho que assim, existem recursos, o importante é o professor estar atento ao autocuidado e que isso vai gerar nele maior condição de cuidar do outro, né? Ele é um agente formador, educador, mas ele só vai poder cuidar, formar, se ele estiver bem cuidado. Acho que é isso. Perfeito, Cristina. Muito obrigada. Agradeço muito a ti por este momento, não é, que tivemos nesta conversa e te ouvi especialmente. Em nome da IERGS, eu deixo aqui o meu agradecimento e um abraço. Obrigada, Cristina. Obrigada. Cuidemo-nos. Até mais. Até mais.